Olá, amigos e amigas infernautas, eu sou Gabriel Paixão e bem-vindos ao canal do Boca do Inferno, sua principal fonte de terror na internet, agora no YouTube. E é chegada a hora de mais uma O-Reviews escolhida pelo público, escolhida por você. E esse mês nós demos 3 opções para celebrar a vida e obra do diretor Herschell Gordon Lewis, que nos deixou há exatamente um ano, em setembro de 2016. Se você nunca ouviu falar sobre Herschell Gordon Lewis, mas gosta de filmes de terror, tudo bem, ninguém nasce sabendo, porém eu recomendo que você pare esse vídeo nesse momento, corra para o site ou clique aqui no card que eu vou deixar para vocês e acesse pelo Boca do Inferno os artigos que contêm a biografia de Herschell Gordon Lewis e também um artigo especial mais especificamente sobre Banquete de Sangue de 1963, filme esse que foi um game changer na história do exploitation e de certa forma até do cinema como um todo. Mas já que você está aqui e quer um resumão, vou fazer um resumão tipo Twitter para vocês. Lewis nunca foi, nem queria ser, nem pretendia ser um bastião do cinema enquanto arte. Ele era meramente um trabalhador que procurava ganhar a vida fazendo aquilo que sabia fazer de melhor. Nesse caso, filmes. E sem muito orçamento não havia muita opção. Ele sempre procurou dar aquilo que o público queria ver no cinema. Nesse caso, naquela época, era nudez ou comédias picantes, até que ele e o produtor associado, que sempre trabalhou em conjunto, David Friedman, decidiram testar a atração do público pelo choque e fizeram a obra mais repulsiva e gráfica que poderiam fazer naquela época. O resultado, evidentemente, foi Banquete de Sangue. Ainda que hoje o filme possa ser considerado datado e os efeitos bobos e exagerados, além de ter mudado a cara do cinema americano da época, Banquete de Sangue alçou Lewis a alcunha de o padrinho do gore, e não parou de trabalhar desde aquele ano até 1972, quando decidiu se aposentar. Ele só voltaria às cadeiras de direção já depois dos anos 2000 para Banquete de Sangue 2. Só para terem uma ideia, em 1967, onde nós tiramos as 3 opções que vocês escolheram na votação, o diretor ainda fez outros mais 3 filmes. O cara era literalmente uma máquina de fazer filmes. E das opções que nós disponibilizamos, a vencedora, com 48 votos e mais de 40% da preferência dos visitantes, entraram no site do Boca do Inferno e depositaram seu voto na tábua Ouija, foi a fábula vampiresca A Taste of Blood, considerada o E o Vento Levou de Herschell Gordon Lewis. Confira! A rare experience in terror awaits you. A descendant of the dreaded Count Dracula comes to life, and a hideous orgy of murder and blood begins. A taste of blood. The warm, pulsing blood of beautiful women, outraged and killed by this man. Unable to stop because the blood of the Draculas surges through his veins. A taste of blood. O filme conta uma história bem simplória, uma tentativa desavisada de servir como uma sequência do livro Drácula de Bram Stoker, e acompanha a história de John Stone, interpretado por Bill Rogers, um homem bem-humorado e bem-sucedido, casado com a bela Helene, interpretada por Elizabeth Wilkinson. Até que um dia sua secretária recebe um misterioso pacote vindo de Londres e ao abri-lo encontra uma arca com 2 garrafas de um raro tipo de vinho e instruções bem específicas para a aquisição de uma herança recebida por conta do falecimento de toda a árvore genealógica de uma linhagem nobre daquela região. Porém, ao beber o líquido dentro das garrafas, John percebe algumas mudanças inesperadas, tanto físicas quanto em seu comportamento. Ele passa a criar uma aversão à luz do sol e a comidas normais. Também se incomoda com o crucifixo que sua esposa usa no pescoço. Evidentemente, agora John é um vampiro. Das instruções que recebeu, ele embarca para a Inglaterra, onde começa a caçar e matar os descendentes dos responsáveis pela morte do Drácula original, enfiando estacas afiadas em seus corações. De volta à América, a polícia tenta conectar os assassinatos, até que um desses descendentes, um homem chamado Howard Helsing, interpretado por Otto Schlesinger, aborda Helene e um amigo do casal, o Dr. Hank Tyson, interpretado por William Kerwin, que é recorrente dos filmes de Lewis. Ele chega contando toda a história, suas suspeitas, e pede ajuda para não ser morto pelo novo vampiro vingador. Mas com John possuindo altos poderes de persuasão e força sobre-humana, essa tarefa não será fácil.
Herschell Gordon Lewis considerava Taste of Blood como sua obra-prima, e para quem assiste hoje e vê os seus problemas, mal sabe que esse é o filme mais bem orçamentado do diretor, custando inacreditáveis $65 mil e entregando os melhores valores de produção que uma película com esse orçamento poderia oferecer. Lewis sempre foi bem vocal em dizer que a sua intenção era fazer algo para o circuito exibidor que de outra forma sequer levaria em consideração mostrar o tipo de filme que Lewis já estava acostumado a realizar. Não é à toa. Quem já viu boa parte dos trabalhos de Lewis é bem consciente de suas limitações orçamentárias. Em quase todos eles, ele extrapola os limites do absurdo para entregar os seus filmes de maneira rápida e econômica, além de prender o máximo da atenção do público quanto possível. E daí pode até ficar a impressão que a sua filmografia pode ser considerada trash. Mas em se tratando de Lewis, eu não poderia me opor mais ao termo, especialmente quando você pode assistir a Taste of Blood e verificar que esse filme expande o parâmetro do gênero que ele mesmo foi o pioneiro. E é o mais próximo de um filme de terror normal, por assim dizer, que Lewis já fez em sua carreira. Com quase 2 horas de duração, o que é uma eternidade para um diretor que se convencionou a fazer filmes que não tivessem mais de 80 minutos durante toda a sua carreira, essa obra ela não carrega a mesma reputação sanguinolenta dos filmes mais conhecidos pelo público. Na realidade, ao não usar o fluido vermelho o tempo todo indiscriminadamente para qualquer cena ou para chocar, que por sinal, inclusive nesse filme, ele é um dos mais realistas já usados nas produções do diretor, ele entrega o seu impacto e dignifica a sua inspiração nos filmes de vampiro da produtora britânica Hammer, que na época já fazia um grande sucesso com o público americano. Porém, notem que o fato desse filme ser um dos mais profissionais da carreira do diretor, o mais bem atuado, com a história mais coerente, ou pelo menos que segue uma linha mais convencional, se a gente puder analisar por esse viés, não significa necessariamente que a Taste of Blood é infalível, ou mesmo comparável com qualquer coisa que era feita no mainstream na época. Entendam que os filmes de Herschell Gordon Lewis vivem num universo próprio, e se eles podem ser comparáveis, isso só pode acontecer comparando entre si. Por isso, olhos mais desacostumados vão notar, e com razão, que ainda assim os atores estão num nível de teatro infantil. A história possui inúmeros furos de continuação, os sets são pobres, tem um cenário que deveria se passar na aristocracia britânica, mas tem só um revolvinho pendurado na parede e uns tacos de sinuca sem qualquer mesa à vista. E as cenas de perseguição com a técnica utilizada do dia para a noite são de chorar de rir. Como podem perceber pelas suas quase 2 horas de duração, o ritmo é incrivelmente lento para um exploitation. E algum trabalho na mesa de corte faria bem para deixá-lo com mais ou menos 90 minutos para dar um pouco mais de dinamismo. Mas no todo, a Taste of Blood tem seu charme e suas passagens divertidas, como o uso do ridículo anel hipnotizador por parte de John Stone, que parece um brinde de um doce de Maria Mole, que tem um conveniente e gigante D gravado nele. A maquiagem do vampiro também é bem realizada, que com alguns ajustes ele poderia até passar pelo Coringa do Batman. E usando um conjunto de luz azuis e vermelhas, fazem uma atmosfera bem interessante, e até uma ponta do próprio diretor como um turrão marinheiro do navio que leva John para o tal do Reino Unido, com um sotaque absurdo, é uma boa adição e uma boa curiosidade. Caso não tenha sido, que fique bem claro, ninguém ganhou ou vai ganhar prêmios pela obra, só que considerando o cinema de Lewis como um todo, eu não posso deixar de tecer elogios pela tentativa de trazer uma atmosfera de um cinema mais sério em pelo menos um dos seus filmes. A Taste of Blood e outros filmes de Lewis da época chamaram a atenção do produtor Roger Corman, que chegou a propor um acordo para o diretor, só que após apenas algumas conversas, esse acordo não foi celebrado e os caminhos de Lewis e de Corman seguiram destinos separados. Pelo menos para o bem ou para o mal, essa é uma das maiores influências de Andy Milligan, diretor de Guru, Monge Louco, entre outras obras porcarias. Guru, especificamente, você conferiu aqui em reviews anteriores. Não se esqueça de acessar caso não tenha visto ainda. Inédito em lançamentos oficiais no Brasil, aliás, como muitos dos filmes de Herschell Gordon Lewis, a Taste of Blood pode ser encontrado em DVD nos Estados Unidos, lançado pela produtora Something Weird, que é a cópia que eu tenho, tanto em disco individual quanto nessa box aqui, The Herschell Gordon Lewis Collection, que eu imagino que já esteja fora de catálogo. Essa cópia, apesar de ter uma boa transferência, tem alguns problemas de som e imagem, principalmente quando ele alterna entre os rolos de filme, que causa problemas notórios que vocês podem até se incomodar um pouco.
Porém, ele também já está disponível em Blu-ray numa incrível caixa de colecionador limitada em 2.500 cópias fabricadas pela Arrow Video na The Herschel Gordon Lewis Feast. Com um total de 17 discos, ele é um box bem caro, mas para entusiastas até vale a pena. Apesar de eu não ter encontrado uma cópia completa no YouTube, se você buscar no site Dailymotion, você vai poder assistir ao filme completo e sem cortes. E por hoje é só, pessoal. Se gostaram do conteúdo de hoje e querem apoiar o nosso canal, não esqueçam de deixar o seu like, o seu comentário. Se é a sua primeira vez aqui, também não esqueça de se inscrever para ficar em dia com as nossas notificações dos nossos novos vídeos. Compartilhe com seus amigos, fãs de terror e ajude a espalhar pela internet. Lembrando sempre que no site bocadoinferno.com.br você encontra artigos, críticas e novidades atualizadas diariamente para o seu deleite, e a gente também está nas redes sociais. Fiquem ligados que daqui a alguns dias vai sair no ar a enquete para a escolha do filme do mês de outubro. Fiquem ligados e não esqueçam de votar. Até semana que vem, um grande abraço, tchau!